Olá pessoal, que é o Padre David. Não sei quem tá entrando aí, estou vendo um monte de carinha. O André Soares, Deus te abençoe. Se você for entrando, vai colocando alguma mensagem só para eu saber quem que está, tá bom? A gente vai vendo algumas carinhas aqui, mas às vezes o padre não sabe o nome de todo mundo, embora o rosto a gente sempre guarda, né, na memória, mas o rosto é sempre, aliás, o nome é um pouquinho mais complicado. Eu tenho um sério problema de memória, viu? Então, vocês que me conhecem mais de perto sabem como eu sou, tá bom? Então, Vera Lúcia Novaes, Deus te abençoe. A Lázara, Deus te abençoe, boa noite. Elíades, boa noite. Evelyn, boa noite. Ana, Zuleide, o Marcelo Carvalho, também a Letícia Ravieri, Maria José, Jusilene, Rose Sampaio, Vera Meneghello, Wanda, Miléo, Denise Ribeiro, Janice, José Carlos Ribeiro, a Suelen, Selma, quanta gente, né? A Tatinha Neves, a Thaísa, o Lucas Fernando, Jusilene, Ivaneide, quanta gente, o Matheus Fernandes, a Elba, também o Anísio, boa noite, Anísio, Lúcia, a G Carvalho, boa noite. Todos vocês que estão nos acompanhando, né, neste momento, vamos deixar dar um tempinho a mais para ver se aparece mais alguém, né? A Cleide, boa noite. Para que a gente possa fazer uma proposta aqui para vocês, tá bom? Boa noite, Lucinei. A ideia é propor um estudo com vocês e para a gente passar o tempo, né? Passar o tempo nesses dias em que nós estamos trancados dentro de casa. Então, aproveitar de alguma forma, tá bom? Vocês que vão chegando agora, boa noite a todos vocês, viu? Que Deus abençoe a vocês. Desculpem também, mas eu aprendi a usar a live há pouco tempo, então às vezes pode ser que eu me confunda um pouco, né? Não estou acostumado ainda com tanta tecnologia. Eu costumo dizer que com essas questões eu sou meio analfabeto, né? Um analfabeto tecnológico, tá bom? Um analfabeto digital. Mas a gente vai aprendendo, né? Eu acho que o tempo também veio para que a gente aprendesse muita coisa. Então, uma delas é exatamente, né, a gente poder se comunicar através da internet. Boa noite, Isilda, Vânia, Carmen, Fran, Eliades novamente apareceu, Maria Esmeira, Maria do Socorro, Paulinho, a Gilmara. Paulinho tá me elogiando aqui na live. Na verdade, eu tô fazendo porque foi ele quem me ensinou, né? Se ele não tivesse me ensinado até agora, eu não sabia como é que faria, tá? Então, muito obrigado, Romário, também nos acompanhando aqui. Muito bacana, pessoal. Eu acho que a gente tem que aproveitar este tempo, né, para estudar um pouquinho também, né? Quem sabe a gente vai se aprofundando um pouco também na nossa fé, né? E também vamos aprendendo cada dia mais um pouco da nossa doutrina, um pouco da nossa fé católica, né? Eu acho que é importante para nós católicos. Então essa é uma proposta que eu venho fazer para vocês, tá bom? São 21h03 neste momento. Não sei se mais alguém vai entrar. Tô vendo que bastante gente ainda está entrando. Vamos esperar mais 2 minutinhos para a gente poder começar, então, essa live, tá bom? Apenas informando, né, para você que entrou agora, que nós estamos propondo um estudo para vocês. Daqui a pouco vou dizer qual é
este estudo, tá certo? Mas para a gente poder aproveitar esse tempo, né? Não ficarmos ociosos, não ficarmos aí a ver navios, né? E muito menos inquietos, né? Pelo menos para mim, que tenho uma vida um pouco corrida, eu já estou ficando meio entediado, para falar a verdade, né? Mas se Deus quiser, tudo isso vai passar logo, né? A gente vai poder se encontrar o quanto antes, a gente vai poder trabalhar juntos novamente, né? Mas enquanto não vem este momento, a gente vai se encontrando por aqui, tá bom? Muito bem, pessoal. Bom, qual que é a minha proposta, né? Qual é a proposta que eu venho fazer aqui para vocês? Que nós possamos nos encontrar pelo menos uma vez por semana para a gente estudar um pouco, né, a Mariologia, o estudo sobre Maria. Nossa paróquia é dedicada a Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, que inclusive é um dos dogmas marianos, né? Então a ideia seria que a gente pudesse aprofundar um pouco os nossos estudos sobre a pessoa de Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, tá certo? No primeiro momento, então, como eu disse, né, seria da gente trabalhar pelo menos uma vez por semana. Pode ser que com o tempo a gente trabalhe um pouco mais, né? E depois a gente vai vendo outras propostas, né? Como eu disse, eu espero que esse tempo passe logo, né? Mas enquanto não passa, a gente vai estudando, tá certo? Então a ideia é exatamente essa: estudarmos a pessoa de Maria. Então é um pequeno curso de Mariologia, tá? Eu sou professor de Mariologia na Faculdade de Teologia da PUC de São Paulo, e a ideia é exatamente passar para vocês um pouco daquilo que eu passo para os meus alunos lá na PUC, tá? É um curso de Mariologia, então está dentro, né, de um discurso teológico, né? Então não é uma catequese apenas, né? A ideia não é vir dizer a vocês o que a igreja diz sobre Maria, né? Mas trabalhar o caminho teológico, né, percorrido pela igreja, que fez com que a gente pudesse crer em algumas situações e algumas questões relacionadas à pessoa de Maria, né? Então é importante a gente ter essa consciência, né? O padre não está aqui para dar uma catequese simplesmente sobre Maria, ou seja, a partir daquilo que nós já temos como definido, mas demonstrar um pouco o caminho teológico pelo qual a igreja percorreu para que nós chegássemos até aquilo que nós temos como definido sobre a pessoa de Maria, tá bom? Então é exatamente este o nosso objetivo: trabalhar de maneira teológica. Para isso, muitas vezes nós vamos citar alguns autores, né, que muitos deles são santos, né, outros foram considerados hereges no início da igreja, mas que ainda hoje parte do seu pensamento é trabalhado como um pensamento confiável para a própria igreja, tá certo? E vamos percorrendo também os teólogos que foram surgindo ao longo dos tempos. Então é importante a gente ter isso em mente, né? A igreja, ou tudo aquilo que nós cremos sobre Maria, está dentro de um longo caminho percorrido pela igreja. Não nasceu, né, da noite para o dia, nem nos foi dado da noite para o dia. São 2000 anos de história, 2000 anos de teologia sobre a pessoa de Maria, né? Quase 2000 anos, né? Não chega a 2000 anos exatamente, mas quase 2000 anos, tá certo? Então essa é a nossa proposta. Mas para que a gente possa trabalhar a pessoa de Maria, é preciso nós entendermos como funciona, né, na Igreja Católica, o discurso teológico ou os estudos teológicos, né? Nós costumamos dizer que a teologia tem um certo tripé.
Esse tripé é Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. A igreja, ela tem a Sagrada Escritura como a sua base, né? Mas também a Sagrada Tradição, chamada muitas vezes como tradição oral. A Escritura seria a tradição escrita e a Sagrada Tradição como a tradição oral, ou seja, aquilo que não está contido nas Escrituras, mas que é crido desde os primórdios da igreja, que foram sendo passados de geração em geração e que são testemunho confiável, ok? E o magistério, que é o grande defensor, aquilo que guarda o depósito da fé e que nos ajuda a compreender de fato aquilo que nós cremos. Então, essa é a nossa base teológica: Sagrada Escritura, Sagrada Tradição, Sagrado Magistério. Eu costumo dizer que quando nós ficamos em apenas um desses pés, né, nós acabamos caindo, de certa forma, no fundamentalismo, né? Então, nós caímos no fundamentalismo bíblico quando nós esquecemos a tradição e o magistério, e principalmente quando nós pegamos trechos da Sagrada Escritura e transformamos esse trecho na verdade total da Escritura, né? Então a Escritura, ela deve ser lida no seu todo, né? Nas suas relações entre um texto e outro, né? No seu contexto também, no pretexto do autor, né? Quando escreveu determinada carta, determinado livro, e aí vai, né? Então, cuidado para a gente não cair no chamado fundamentalismo bíblico. Mas também, se a gente fica apenas na tradição e deixa a Escritura e o magistério de lado, nós corremos também o risco de cair em um fundamentalismo, digamos assim, um fundamentalismo tradicional ou tradicionalista, né, num sentido pejorativo, né? Como que seria isso? Você tem apenas aquilo que é relatado, mas que não está contido na Escritura e nem é trabalhado pelo magistério, embora quando nós falamos de tradição, o magistério está sempre ali muito perto, né? Então, se nós não consideramos a Escritura, nós temos uma teologia manca, né? Uma teologia não muito confiável. Então, pode parecer, de certa forma, um achismo, né? Um achismo. E quando nós deixamos Escritura e tradição de lado e ficamos apenas com o magistério, que nada mais é do que, digamos assim, o resultado deste caminho todo percorrido, né? Talvez a voz final ou a palavra final entendam aqui não como aquele que bate o martelo e pronto, está decidido, mas é o magistério quem vai esclarecer para nós aquilo que está contido na Escritura e que está contido na Sagrada Tradição. Mas se nós deixarmos essas duas realidades para trás e ficarmos apenas com o magistério, nós caímos também, de certa forma, em um fundamentalismo que eu chamaria, não um fundamentalismo magisterial. Não sei nem se existe isso, mas eu costumo dizer dessa forma, né? Ou seja, a gente cita, por exemplo, os documentos dos Santos Padres, né? Os documentos conciliares, esquecendo que tudo isso tem uma base na Escritura e na tradição, né? E que muitas vezes aquilo que foi dito por um santo padre, depois, com o passar do tempo, né, foi reavaliado e foi dito, talvez de forma diferente, por outro papa, né? Então, isso é importante que a gente saiba, né? A igreja, ela é um organismo vivo. Então, exatamente porque ela é um organismo vivo, ela vai sempre se atualizando, ela vai sempre atualizando a sua linguagem de acordo com a necessidade da época, né? Então, isso é muito comum, né? Não é esse o nosso objetivo, mas nós poderíamos dar uma série de exemplos. Por exemplo, a luz elétrica já foi condenada pela igreja em determinada época, e hoje em dia a luz elétrica é tão necessária, né, que nós não conseguimos mais, de repente, viver sem ela na nossa vida, né? Em algum tempo atrás, por exemplo, estar falando com vocês
pelo WhatsApp ou pelo Facebook ou por qualquer outro meio, seria visto como uma situação assim ruim por parte da igreja, né? Porque seria sinais do modernismo, né? E hoje em dia a igreja ela utiliza desses meios exatamente para que o evangelho possa alcançar o maior número de pessoas, tá? Então é isso, né? O nosso estudo de Mariologia vai ter como base a Sagrada Escritura, porque sem a Escritura nós não compreendemos de fato qual a missão de Maria, né? A Sagrada Tradição, ou seja, tudo que os primeiros grandes teólogos disseram sobre Maria, e, e também o Sagrado Magistério, né? Aquilo que foi definido sobre Maria, aquilo que é ensinado ainda atualmente sobre a pessoa de Maria, tá bom? E de repente entrar em algumas questões, talvez que ainda são discutidas, né, pela igreja, mas que nós vamos trabalhando isso aos poucos, tá bom? Então, qual que é a estrutura que eu estou pensando para esse nosso pequeno curso? Eu espero que seja pequeno e que eu seja sintético, né? Vocês, quem me conhece já sabe, eu costumo falar demais, né? Então, quando começar a ficar chato, você já coloca aí, padre, tá chato, chega, né? Chega um momento que nem eu me aguento, né? Então, vocês podem indicar tranquilamente, viu? Essa questão, né? A ideia é 20 minutos, 30 minutos no máximo, para não ficar muito cansativo, né? Existem algumas situações, alguns temas que de repente sejam um pouquinho mais cansativo, mas não quero passar de 30 minutos, tá? Exatamente para a gente poder aprofundar sem ser cansativo. E também não temos pressa, né, minha gente? A gente não tem pressa. A gente vai tratando um tema hoje, outro tema depois, e aí vai, tá? Então, qualquer ideia. Primeiro, nós vamos trabalhar algumas figuras marianas do Antigo Testamento. Se a gente for falar mesmo, né, a partir do Antigo Testamento, sem considerar que haja uma certa prefiguração da pessoa de Maria no Antigo Testamento, nós vamos lá ao Antigo Testamento e vamos perceber que a pessoa Maria não aparece, lógico, né? A pessoa Maria aparece no Novo Testamento. Mas há situações, quando nós lemos o Novo Testamento contido no Antigo Testamento, há situações que nós podemos indicar como uma prefiguração da pessoa de Maria, ou como um argumento típico da pessoa de Maria, ou uma imagem típica da pessoa de Maria. Por exemplo, né? Arca da Aliança, né? Ou tão clássica, né? A antítese Eva-Maria, né? E tantas mulheres do Antigo Testamento que, de certa forma, apontam para a missão de Maria, mais uma vez eu dizendo, né? Quando nós lemos o Novo Testamento, como que contido já no Antigo Testamento, ok? Depois queremos passar um pouco sobre a pessoa de Maria nos evangelhos sinóticos, ou seja, o evangelho de Marcos, Mateus e Lucas, né? São sinóticos porque têm praticamente a mesma base, né? A mesma base da qual os outros evangelhos se sustentam. Marcos é tido como o primeiro evangelho e que teria sido fonte para o evangelho de Mateus e de Lucas, assim como uma chamada fonte que, mas isso não vem ao caso, tá certo? Mas quando a gente lê esses três evangelhos, nós vamos encontrar temas, situações que estão contidos em todos os três, né? Por isso são sinóticos. Apenas uma breve explicação assim, tá? Depois, Maria no Evangelho de João, né? O Evangelho de João tratado de uma maneira diferente. E uma coisa curiosa, né, que eu já vou dizer para vocês, a pessoa de Maria no Evangelho de João, em nenhum momento o autor dá nome, né, à mãe de Jesus.
as vezes que a mãe de Jesus aparece no Evangelho de João, ela é chamada sempre pelo autor de a mãe de Jesus e por Jesus de mulher. Então, em nenhum momento, né, o autor vai dizer Maria, a mãe de Jesus, né? Geralmente se diz a mãe de Jesus. E quando é Jesus quem fala, se referindo à sua mãe, ou conversando com a sua mãe, dialogando com a sua mãe, essa pessoa, aliás, Jesus, né? Eu estou lendo aqui um monte de coisa, eu disse para vocês já que eu não estou acostumado, né, com essas lives, né? Então, às vezes eu quero ler o que vocês estão escrevendo e quero falar ao mesmo tempo, tá? Mas no Evangelho de João, quando é Jesus quem fala, ele sempre chama Maria de mulher. Existe um sentido teológico também para isso, né? Não é que Jesus está desrespeitando a sua mãe ou desconsiderando a sua mãe como sua mãe, né? Existe um sentido teológico para Jesus chamá-la de mulher e para o evangelista chamar a mãe de Jesus, Maria, de apenas mãe de Jesus, né? No Evangelho de João, duas situações o evangelista coloca Maria em duas situações, né? As bodas de Caná e a cruz, né? Maria aos pés da cruz, tá? Depois, passando pelos evangelhos, apenas uma pequena palavra, né, sobre a presença de Maria no cenáculo, lá nos Atos dos Apóstolos. Também nas cartas paulinas, apenas a carta aos Gálatas vai dizer que Jesus, chegada à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, né? Então, esse nascido de mulher apenas para indicar que Jesus, ele entra na história humana através de uma mulher, e essa mulher é Maria, né? Também o livro do Apocalipse, né? Que nós temos aquela imagem clássica da mulher revestida de sol, mas que no primeiro momento o livro do Apocalipse está falando da igreja, mas esse texto também é utilizado para se falar sobre Maria, tanto é que é uma das leituras das festas marianas, né? Depois, passando aí pelas escrituras, a ideia é nós tratarmos um pouco a figura de Maria no pensamento dos Santos Padres. Na verdade, a gente vai trabalhar muito os Santos Padres quando nós formos tratar os dogmas marianos, né? Porque a base teológica, além da escritura, a base teológica para os dogmas marianos se encontram nos padres da igreja e depois são desenvolvidos, né, pelos teólogos da Idade Média, da escolástica, né, e também da Idade Moderna, tá bom? Mas apenas para informar isso. Os padres da igreja vão aparecer bastante quando nós formos tratar dos dogmas marianos, ok? Mas queremos tratar um pouco de alguns temas, né, da patrística, né, os santos padres falando sobre a figura de Maria, alguns concordando com a santidade de Maria, né, toda essa necessidade, digamos assim, né, entre aspas, mas essa necessidade da pessoa de Maria para o projeto salvífico de Deus. Outros, né, dizendo que sim, Maria ela é extremamente necessária, ela tem um papel fundamental, né, enquanto outros diziam que não. E aí nós temos às vezes esse tipo de confusão, né, mesmo dentro da teologia patrística, tá bom? Há alguns que consideram a figura de Maria de uma maneira assim muito ampla, né? E alguns que aceitam certos temas, certos títulos, outros nem tanto, né? Por isso que a gente precisa ter essa consciência de que a Mariologia ou o estudo sobre Maria é um estudo que vai amadurecendo ao longo da história, né? Não é nada que cai do céu, digamos assim, né? Ou é feito da noite para o dia. Não, é um longo caminhar, vocês vão perceber isso, tá? Então nós entramos depois nos dogmas marianos. O primeiro dogma é a Theotokos, ou seja, a mãe de Deus,
nós queremos trabalhar um pouco isso aí com vocês, né? Por que que nós dizemos que Maria é mãe de Deus, né? Afinal de contas, Deus tem mãe? Como entender então essa questão, Maria, mãe de Deus, tá? Não vou dar a resposta agora, porque senão não vai ter graça. Também o dogma da virgindade perpétua de Maria, nós dizemos que Maria é a sempre virgem, né? Então, essa sempre virgem significa que ela foi virgem antes, durante e depois do parto. É isso que a Igreja define sobre Nossa Senhora, né? Depois, o dogma da Imaculada Conceição. O dogma da Imaculada Conceição está muito ligado também ao dogma do pecado original e da graça, né? O Tratado da Graça e do Pecado Original, porque a Imaculada Conceição, que é o título dado também à nossa padroeira, né? Maria, a Imaculada Conceição. Então esse título está muito ligado ao tema do pecado original, tá bom? E a Assunção de Maria, né? O quarto e último dogma promulgado pela Igreja. É interessante nós pensarmos algo apenas quando nós falamos sobre os dogmas, né? Os dogmas, embora deixem claro os privilégios de Maria, né? Os privilégios que Maria recebeu de Deus por graça, todos os dogmas, na verdade, eles nos fazem enxergar a pessoa do Cristo, né? Então, todo dogma mariano não tem Maria em primeiro plano, né? Tem a pessoa do Cristo. Geralmente, nós dizemos que o dogma mariano é sempre em vista da pessoa de Cristo. Então, não é pelo fato de Maria ser a mãe de Deus, necessariamente, ou a mãe de Cristo, que é Deus, né? Mas é uma tentativa, digamos assim, ou a consequência de um estudo que nos leva a definir a encarnação do Verbo divino, né? Então, sempre que nós falamos dos dogmas marianos, nós temos que olhar, na verdade, para a pessoa de Cristo Jesus, né? É o Cristo que está em primeiro plano quando nós tratamos dos dogmas marianos, né? Então, a Imaculada Conceição, por exemplo, a ideia de que Maria foi preservada do pecado original em vista da encarnação, não por ela mesma, ou por simples mérito de sua parte, né? Mas pelos méritos de Cristo, ou seja, sempre em vista da encarnação, tá? Depois nós falamos um pouco sobre o culto à Virgem Maria na Igreja, também um pouco também sobre a fé mariana do povo latino-americano, né? Nós somos um povo bem mariano. A América Latina tem como padroeira Nossa Senhora de Guadalupe, né? O Brasil tem como padroeira Nossa Senhora Aparecida, né? E trabalhar um pouco essa questão do culto a Maria, também da religiosidade popular, que é bem interessante, né? E essa é a proposta, né? Trabalhar também um pouco, eu deveria ter dito isso antes, né? Um pouco a questão dos evangelhos apócrifos, que são literaturas cristãs antigas, que também nos falam de Maria, nos trazem algumas questões relacionadas à pessoa de Maria, por exemplo, os nomes, né, dos pais de Maria, que não estão nas Sagradas Escrituras, mas estão na literatura cristã antiga e em alguns livros apócrifos, né? Posso indicar para vocês, por exemplo, este livro da Paulus, Evangelhos Apócrifos, onde nós temos o proto-evangelho de Tiago, que vai tratar bastante da pessoa de Maria, né? Não é, claro, um evangelho canônico, não é o que nós chamamos de um evangelho revelado, né? Mas é uma literatura cristã antiga que fala sobre a pessoa de Maria, tá? Além dos padres da igreja, nós temos vários textos que foram utilizados em muitas comunidades na antiguidade, só que depois, claro, não foram considerados canônicos, primeiro porque não eram da era apostólica, né? Segundo porque às vezes parecia mais textos gnósticos, né, do que um texto realmente que tivesse o cuidado de trabalhar
a humanidade e a divindade de Jesus, né? Também, geralmente eram textos que eram utilizados em poucas comunidades, então não tinha assim uma, um uso universal, né? Digamos assim, ou na maior parte das comunidades, por isso foram textos colocados um pouco de lado, né? Porque tem situações que não são muito confiáveis, né? E também não eram utilizados na maior parte das igrejas, ok? Mas são textos interessantes que eu acho que devem ser lidos para questão de estudo, tá? Mais uma vez eu digo, pessoal, não é uma catequese simplesmente, né? Nós queremos percorrer um caminho teológico, tá certo? Então, vocês compreendam quando de repente eu citar alguém aqui que em vez de enaltecer a pessoa de Maria, a desqualifica, né, no sentido de não dar assim essa grandeza toda a ela, né, ou essa importância toda a ela, tá bom? Exatamente, faz parte, né, do caminho teológico termos aqueles que são a favor de determinado tema, temos aqueles que são contra determinado tema, tá certo? Então, essa é a ideia. Ok, pessoal? Creio que já falei bastante por enquanto. A ideia não é começar hoje também, né? Eu preciso de um tempo para me preparar, para tentar sintetizar um pouco, né? Aquilo que eu tenho. A ideia é que a gente possa se encontrar toda quarta-feira às 21, tá bom? Toda quarta-feira às 21. Havendo alguma necessidade ou alguma outra coisa, né, a gente pode mudar o dia ou então eu posso deixar gravado, né, e vou postar para vocês, tá bom? Mas no primeiro momento a gente vai trabalhando de quarta-feira às 21 horas. A Lázara está pedindo para eu mostrar novamente o livro porque a internet falhou. Agora caiu para mim aqui, já reconectou. Evangelhos Apócrifos, Luigi Morardi, tá bom? E temos também um texto que é uma espécie de compêndio, que é bem interessante, do Afonso Muradi, Maria, toda de Deus e tão humana, compêndio de Mariologia, tá? É um texto bacana e um texto de linguagem simples, ok, pessoal? Creio que é isso. Por enquanto, agradeço a vocês que estão participando neste momento, tá? E compartilhem. Vamos tentar chegar ao maior número de pessoas, tá? E alguma ideia, né, que vocês possam ter ou algumas dúvidas que vocês possam ter, vocês vão colocando aqui também, tá bom? A Cássia diz: esse estudo vai nos ensinar a lidar com as perguntas que os outros irmãos protestantes fazem com relação a Maria. Bom, às vezes, quando as pessoas elas estão abertas, né, digamos assim, ao diálogo teológico, né, isso é muito tranquilo. Eu tenho alunos que são evangélicos, tenho alunos que são pastores da Assembleia de Deus, né, da Igreja Presbiteriana, e eles sempre tratam com muito respeito, né? Então, isso vai muito de pessoa para pessoa, porque existem evangélicos que não nos respeitam e existem católicos que não respeitam os evangélicos, né? Então, isso vai muito, né? Eu acho que a ideia, na verdade, não é ficar preocupado, né, em dar respostas. Eu acho que primeiro a gente tem que conhecer a nossa fé e conhecendo a nossa fé, conhecendo a forma como nós cremos, né, o porquê de crermos como nós cremos, aí isso vai ser muito natural, né? Quando vier alguma pergunta, alguma situação, né, a gente vai dar as razões da nossa fé. Entretanto, né, para algumas pessoas a gente vai falar, vai entrar por uma orelha, vai sair pela outra, né? Porque isso é próprio da nossa fé. Aquele que não crê como nós cremos, né, e às vezes não se abre nem mesmo ao diálogo, né, já acaba colocando um muro na frente. Então você pode falar o que você quiser, né, pode desenhar, pode pintar, pode fazer o que quiser, que não vai adiantar nada, né? Agora aquele que está aberto, né, ao diálogo, ao estudo e tudo mais,
vai perceber que dá para gente crescer juntos, né? Como eu disse, eu tenho muitos alunos evangélicos para quem dei essa disciplina, Mariologia, e estou dando também agora, e eles sempre respeitam muito, né? Então vai muito de pessoa para pessoa, tá bom? A Selma está dizendo também tô aqui, Maria Vicência, né? Malvione Salles, e aí vai. O Anderson, a Rosana, Rosana, minha filha, quanto tempo! Seja bem-vinda, viu? Espero que você esteja bem. A Maria Aparecida, né? Tantas pessoas que foram participando. Desculpe se eu não falei o nome de alguém, tá? Mesmo porque se a gente for ficar falando o nome de todo mundo, a gente vai precisar de umas 2 horas para dar essa aula, né? Mas eu agradeço muito, né, a companhia de vocês neste primeiro momento, tá? E vamos nos encontrar, tá certo? Vamos juntos rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que nos ilumine e nos acompanhe neste tempo, tá? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe você e sua família, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite, pessoal. Até mais.